Uma equipe de heróis bem diferente do comum, lutando contra ameaças bem diferentes do comum. Um time de desajustados e excluídos, mas que independente de qualquer coisa estão sempre dispostos a salvar os inocentes. Eles são os heróis mais estranhos do mundo. A Patrulha do Destino. Mas antes de falar deles, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo pra não esquecer depois, me segue no Instagram e baixa o aplicativo do canal, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra origem. A Patrulha do Destino, chamada de Doom Patrol no original, foi criada por Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani, surgindo na revista My Greatest Adventure número 80 em 1963 pela DC Comics. Aqui, o Dr. Niles Caulder, um paraplégico numa cadeira de rodas com um nível genial de intelecto, recruta 3 pessoas. 2 homens e uma mulher que sofreram algum tipo de acidente bizarro e por isso acabaram se tornando rejeitados pela sociedade. O Dr. Niles é chamado de chefe e diz que quer ajudar o mundo, por isso procurou essas pessoas para se tornarem super-heróis. E estranhamente, o chefe conhecia muito bem as tragédias que eles passaram. Rita Farr era uma atriz de Hollywood que durante uma gravação num rio com crocodilos precisa fugir de um ataque e acaba indo parar num local onde rochas vulcânicas expeliam um gás tóxico que afetaram seu corpo de forma bizarra, fazendo ela crescer e encolher de tamanho. Por isso, ela perdeu a carreira e se ocultou da sociedade, sendo chamada de Mulher Elástica. Larry Trainor era um piloto de testes da aeronáutica e durante um voo, sua nave perdeu o controle e sobrevoou pela estratosfera numa faixa radioativa. Isso acabou afetando seu corpo, que agora expele radiação involuntariamente. Por isso, ele usa bandagens especiais para conter toda essa energia, inclusive bandagens criadas pelo próprio Dr. Niles. Mas quando necessário, ele consegue expelir uma forma humanoide feita de pura energia radioativa, sendo batizado de Homem Negativo. E Cliff Steele era um piloto de carros de corrida que sofreu um acidente durante uma apresentação e teve seu corpo completamente destruído. Mas seu cérebro foi salvo, inclusive numa cirurgia feita também pelo próprio Dr. Niles, implantando sua mente em um corpo metálico criado por Will Magnus e assim ficou conhecido como Homem-Robô. A equipe atuava fisicamente, enquanto o chefe era o cérebro, o estrategista de todas as missões. O chefe usava seu conhecimento científico para desenvolver invenções para o bem do mundo, e de fato, eles eram super-heróis. A equipe de desajustados batalhava contra seres sobrenaturais, contra criações malucas e inimigos bizarros, como era o caso do Homem Animal Vegetal Mineral, da Irmandade Negra, do Cérebro e do General Immortus. Esse último sendo um homem que o chefe acabou sendo forçado a trabalhar. Um homem com intenções malignas de se tornar completamente imortal. Mas quando o Dr. Niles o confrontou no passado, acabou tomando um tiro que o deixou paraplégico para sempre. Sendo esse, inclusive, o motivo do chefe para criar a sua equipe de super-heróis. Com o tempo, outros integrantes surgiram, como Steve Dayton, o Mento, um dos homens mais ricos do planeta que se tornou um membro honorário que na verdade não se importava em ser herói e ajudava a equipe para conquistar Rita Farr. Tanto que deu certo, já que no futuro eles acabaram se casando. E outro membro honorário que inclusive foi criado nas páginas da Patrulha do Destino foi Garfield Logan, o Mutano. Na época, era um jovem garoto rebelde com habilidades de se transformar em qualquer tipo de animal. O Mutano era filho de um cientista que trabalhava na África e ali, quando criança, ele contraiu uma grave doença que iria matá-lo. A única forma de salvá-lo era através do DNA do macaco verde, e seu pai fez o possível para isso. O garoto sobreviveu, mas por isso acabou ficando com a pele verde permanentemente e com a estranha habilidade de mutar seu corpo em qualquer tipo de animal.
O Mutano não era integrante fixo da equipe, mas ajudava sempre que podia, sempre que seu tutor deixava na verdade, já que ele era um homem que só se importava com a herança do garoto depois que seus pais biológicos morreram. Por isso, futuramente, ele acabou sendo adotado pelo casal Mulher Elástica e Mento. E como a gente sabe, alguns anos mais tarde o Mutano se tornou integrante fixo de outra equipe de super-heróis jovens como ele, os Novos Titãs. As histórias da Patrulha do Destino foram muito bem aceitas na época do seu lançamento, e a revista My Greatest Adventure acabou se tornando a revista Doom Patrol. Só que no número 121 ela seria cancelada. Dessa forma, os escritores decidiram dar um fim por completo à equipe, e na tentativa de salvar uma vila de pescadores, os heróis tinham a escolha de deixá-los morrer ou de se sacrificar pela vida dos inocentes. E claro que eles o salvariam, só que com isso, teoricamente, matando a Patrulha do Destino. Mas como nos quadrinhos as mortes não são para sempre, 9 anos depois a equipe é trazida de volta. Logo depois da sua suposta morte, a esposa do chefe, a também heroína Arane Desai, conhecida como Celsius, busca seu marido e encontra o Homem-Robô vivo, o suposto único sobrevivente da grande explosão que os teria matado. Assim, aos poucos, eles reúnem novas pessoas para uma segunda versão da Patrulha do Destino. Celsius se torna a líder da equipe, com poderes de criar tanto gelo quanto fogo a partir do seu corpo. Uma mulher chamada Valentina Vostok recebeu a entidade do Homem Negativo, se tornando a Mulher Negativa. Joshua Clay, o Vendaval, tem poderes de voo e projeção energética. Rhea Jones, a Lodestone, controla todo o espectro eletromagnético. Wayne Hawkins, o Karma, tem poderes de causar má sorte. E Scott Fisher, o Blaze, tem poderes de se inflamar e de desintegrar objetos. Durante essa fase, temos a revelação de que Larry Trainor não tinha morrido e volta a ser o Homem Negativo ao assumir a entidade da Mulher Negativa. E temos a novidade também de que o chefe estava vivo por aí. Só que essa equipe não teria um fim muito feliz. Principalmente quando acontece a saga Invasão, onde uma bomba energética explode e afeta os integrantes da equipe. Celsius morre num combate ao lado do Aquaman. Scott Fisher morre de leucemia. Rhea entra em coma. Larry perde sua radioatividade e Cliff se interna num hospício. É a partir daqui que começa a, considerada por muitos, melhor fase da Patrulha do Destino nos quadrinhos, escrita por Grant Morrison em 1989. O chefe volta, assim como o Vendaval, Homem-Robô e Homem Negativo, mas além deles, novas personagens são adicionadas, como Crazy Jane, uma mulher que, afetada pela bomba genética, adquiriu 64 personalidades distintas e cada uma delas com um superpoder único. Dorothy Spinner, que podia dar vida a seus amigos imaginários. E também Danny the Street, literalmente uma rua senciente. As histórias nessa época ultrapassaram o nível de loucura que já tinham, dessa vez indo além, ao surrealismo e deixando de lado toda a normalidade que restava. Inclusive essa fase acabou sendo levada para Vértigo, principalmente pelo teor mais adulto de suas histórias. E é aqui que temos uma grande revelação também. O chefe nunca tinha contado como sabia dos acidentes que deram os poderes a Cliff, Rita e Larry, porque ele era o responsável por eles. Foi o chefe que armou para que essas pessoas que ele escolheu adquirissem seus superpoderes e fizessem parte da sua equipe. Ao seu ver, eram meios necessários para um fim nobre, o de salvar o mundo. Assim, o maior inimigo dos integrantes da Patrulha do Destino era seu próprio chefe.
Futuramente, a equipe foi abordada nos quadrinhos mais algumas vezes com outros personagens também, e até mesmo John Byrne escreveu uma série do grupo, só que na sua versão acabou alterando muita coisa da origem da equipe, apagando muita coisa, como essa história do chefe, por exemplo. Algo que foi explicado como sendo uma das alterações ocorridas no universo pelos socos que o Superboy Prime deu na parede da realidade durante a Crise Infinita. Com os Novos 52, a Patrulha não teve aparições, mas Gerard Way criou uma série muito boa para os personagens em 2016, e aos poucos a equipe vem ganhando um novo destaque nos quadrinhos e em outras mídias também. A equipe já apareceu em algumas animações como Batman, Os Bravos e Destemidos e na animação dos Jovens Titãs. Só que atualmente, onde eles vêm ganhando mais atenção é nas séries de streaming. A DC apresentou a Patrulha do Destino na série Titãs, relacionados à origem do Mutano, e com seu grande carisma, estão recebendo neste ano de 2019 uma série própria em live action, lançada também para o serviço de streaming DC Universe. Inclusive mostrando no teaser que o Cyborg vai estar presente na série também. A Patrulha do Destino é um grupo de desajustados, excluídos da sociedade, que vivem num tipo de escola, sendo treinados por um homem muito inteligente numa cadeira de rodas. Um conceito muito conhecido na editora concorrente, algo que lembra muito os X-Men. Mas vale lembrar que a Patrulha do Destino foi lançada em junho de 1963 e os X-Men lançados em setembro do mesmo ano, 3 meses depois. Nunca foi dito pela Marvel que a Patrulha foi algum tipo de inspiração, mas eles também nunca negaram essa informação. Patrulha do Destino, uma equipe estranha, com personagens considerados como aberrações e marcados pelas suas tragédias e pela sua exclusão do mundo, mas que apesar de qualquer coisa, primeiro, são super-heróis. E que por muitas vezes não tiveram tanto destaque dentro da DC, mas que bom que agora estão finalmente ganhando sua devida atenção. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta se você já conhecia e o que você achou da Patrulha do Destino na série dos Titãs. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.